algo que você inventa. Começa por eleição. Eleição. A palavra do Senhor diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação. Não existe, agora mesmo estávamos começando com um grupo de pastores lá do Nordeste, e nós estamos falando, não existe maior bênção para o homem do que ser parte desse ministério. Quando falamos para o homem, falamos para ele e para a esposa dele, e para a família dele. Não existe nada. A primeira experiência de salvação. A segunda experiência do batismo, fazer parte do corpo. A outra experiência, batismo com o Espírito Santo, a confirmação de que de fato ele aceitou Jesus. Quem tem Jesus tem o direito do batismo com o Espírito Santo. Dons espirituais, outra grande bênção. É uma confirmação da salvação dele. Ministério, outra bênção, a confirmação. Quando o homem abandona isso, quando ele deixa isso de lado, ele pode até deixar. É um direito dele, ele foi atraído pela carne. O homem é isso que está aí. Ele foi embora. Ele foi. Alguns acompanham, mas ele perdeu a bênção. Ele não é mais pastor. Ele pode ser profissional, ele pode ter carteira, ele pode ter o que for. Mas nesta obra ele não é mais pastor nessa obra. A unção, a ordenação dele está excluída, porque ele quem escolheu. Foi ele quem quis isso. E ele tem o direito de não ser nada. Agora, ele não pode ter o direito de matar a ovelha. De fazer aquilo que aqueles dois fizeram. Absalão e Adonias. O que é que eles fizeram? Um queria o governo e o outro queria um queria o reino e outro queria os benefícios do reino. Posição. Outro queria tomar o lugar. Todos eles foram disciplinados, não foram sentenciados pelo Espírito Santo. Sentenciados por Deus. Deus não aceitou de maneira nenhuma que alguém usurpasse o trono daquele que ele tinha chamado para o ministério. O caso de Davi, o caso de Salomão, quando o cidadão se levantou contra Davi, o Senhor permitiu que ele morresse, que era um filho, morresse pendurado numa árvore. Ele saiu correndo, ele era bonito, né, os cabelos bonitos, bons pensamentos, né? Pensamentos, aquela coisa toda, foram os pensamentos que ficaram presos na árvore da vida. Ele passou com um mulo, porque quando o homem cai, quando o pastor cai, ele cai pelos próprios cabelos, pelos seus próprios pensamentos. Ele passou debaixo da árvore, o mulo foi embora, o animal vai embora, e ele fica preso no laço da morte. O cabelo preso ali pelos seus próprios pensamentos. Eram os homens de Davi que mataram ele ali. Adonias é a mesma coisa. Remete contra ele. Ninguém pense que essa obra é lugar para brincar. Quando nós estamos falando isso aqui no 6º período, nós estamos mostrando a homens, mulheres e crianças, alguns adolescentes estão por aqui, de que essa obra é muito séria. O Senhor tem um chamado, tem uma ordenação, e não há nada mais significativo para um homem nessa obra, para esse chamado. As lutas estão aí, tem momentos que você diz assim, mas como é que vai ser? Como é que vai ser? Mas não tem jeito, você tem que prosseguir. Você vai para onde? Vai fazer o quê? É um momento de luta, entrou na luta. Mas meu lugar é aqui, não há outro lugar. Vai fazer o quê? Você vai negar as verdades todas. Precisa ser muito infeliz para fazer isso. Precisa ter muita coragem. Estava no começo da obra, e um cidadão, com quem eu me dava muito bem, gostava muito dele, nós nos dávamos muito bem, tínhamos começado juntos. Ele começou a falar algumas coisas, eu disse para ele assim, me procurou, de que lado você está? Eu disse, de que lado? Do lado que eu nunca mudei.
Não, porque eu estou... Você é doido. Você está tomando um rumo. Você é doido. Você é meu amigo. Mas você não está bem da cabeça. Eu nunca vi, falei com ele, eu nunca vi uma pessoa falar o que você está dizendo e permanecer de pé. Sabe onde é que você vai parar? Vai parar como Saul parou. Vai acabar lá na mão da pitonisa. Quando chegou lá na mão da pitonisa, ela tinha um recado para ele certinho. O que é que eu vou fazer nessa guerra? Você vai morrer. Morreu. Na mão da pitonisa. A pitonisa, você vai morrer. O adversário, ele tem isso. Ilude. Chegou no dia, ele fala a verdade. Na morte, ele fala a verdade. Ele não vai mentir, não. Você não espera que ele vai mentir no último dia, quando você tiver seu fôlego. Ele não vai mentir, não. Ele vai falar a verdade. Ó, hoje é seu dia, viu? Hoje é seu dia. E o meu também. Ele. Meus irmãos, nós temos que levar muito a sério a obra. Nós estamos aqui num seminário. Nós não podemos deixar de dizer isso. Nós não podemos deixar. Seria bom que nós não disséssemos o que dissemos hoje de manhã, né? Eu sei que muitas pessoas ficaram aqui ofendidas. Eu acho até, né? E até queria saber, tem alguém ofendido? Porque ela... Porque eu estou vendo, está todo mundo satisfeito. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para todas as pessoas aqui. O mundo está doente, porque não tem quem diga a verdade. E as pessoas, na grande maioria, às vezes a verdade dói. As pessoas, na grande maioria, querem ouvir a verdade. As pessoas, a sua grande maioria, querem ouvir a verdade. Sabe por quê? Porque não há verdade. A meia-verdade existe. A mentira camuflada de verdade, ela existe. Existe a vasilha, né? Tem conteúdo. A fórmula toda ali, mas sem nada, ouvido vazio. Existe tudo isso. E o mundo está vivendo de mentira. E quando você diz a verdade, as pessoas se tocam, sofrem um pouco. Eu me lembro, estivemos no Rio de Janeiro, lá em um bairro daqueles lá, naquele negócio de matar, de não sei o que, estava um camarada lá, e o senhor revelou que ele queria fazer um assalto. Entrou um cidadão aqui e veio preparado para fazer um assalto. Terminou a reunião, eles chamou o pastor e disse, olha, o homem que veio fazer o assalto sou eu, estou armado, eu vim para isso, porque toda reunião de crentes sempre tem dinheiro, então eu vim aqui para levar o dinheiro, vim disposto, agora eu cheguei aqui e ouvi verdade. Aquele pastor lá falou um bocado de verdade, viu? No começo eu achei, estava muito pesado para mim, mas olha, eu quero ficar aqui, eu quero mudar minha vida hoje. Eu moro em tal lugar, eu tenho tantos filhos, meu telefone é esse. Eu peço que um pastor vá lá, eu quero mudar minha vida, porque aqui eu ouvi a verdade. A palavra do Senhor diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, e o homem não tem verdade. A verdade do homem é essa aqui. Essa aqui, a conversa ali, outra ali, ele vai enganando. A verdade é aquela que vem da eternidade. É o Espírito da verdade, que habita no coração daqueles que amam a verdade, daqueles que lutam pela verdade, daqueles que querem essa verdade, que é a vida eterna. Não vem do homem, não vem da religião, é um dom de Deus, é uma bênção que vem da parte do Senhor. Toda religião tenta provar que está acima de Deus. Bastardos, vive de argumentos, ponto de vista, coisas exteriores, né? Negócio de movimento, animação, show, coreografia. Nós chegamos a esse momento. E o Senhor tem levantado, quer nessa hora levantar homens com experiência, segundo a presciência de Deus Pai. E eu vou dizer uma coisa aqui.
Cada dia o Senhor quer vidas mais consagradas, vidas mais preparadas, vidas mais cuidadosas com as coisas do Senhor. E nós estamos percebendo que há uma nova mentalidade surgindo no meio das igrejas. Sofremos muito, porque na verdade nós pegamos um evangelho que veio andando e que nós não tínhamos o centro, o conteúdo, nós não tínhamos um rumo completo, total. Nós tínhamos pessoas que queriam, pessoas que gostavam, pessoas que até animadas, mas não tínhamos pessoas conscientes. Hoje não. Hoje já tem se levantado um grupo, não é? Consciente, um grupo sabendo o que está fazendo, o momento que estamos vivendo. E nós temos entendido que a obra do Espírito vai continuar, não terá outra, porque quando o Senhor levantou os ministérios nesta obra, a primeira coisa que o Senhor fez foi exatamente nos tirar de tudo que tinha relação, contradição com aquilo que existia aí. O Senhor mostrou que os ministérios que iam gerenciar dons precisavam ser inteiros nisso. Eles precisavam entender a voz do Senhor. Eles precisavam ouvir a voz do Senhor. Hoje entrou um nome para ordenação. Tem dons? Não tem. Para unção? Não tem. Não vai, não pode. Vai ter ministério sem dons. Até aqui, até que se admite. Existem dons, evidentemente, que são dons que você não conhece, né? Que as pessoas têm, porque eles não são dons expressos. Como dom de sabedoria, como dom de discernimento. Tem servos que não têm outros dons aparentes, mas tem sabedoria, tem discernimento. Mas nós queremos aqueles dons também, que são visíveis, que são sentidos. O dom de profecia, não é? O dom de línguas estranhas, interpretação. Aqueles dons que vêm acompanhados com o dom de ciência, que são visões. Não é? Eu tenho só sonho. Não, o sonho é uma bênção, mas tem que ter outros dons acompanhados. O dom de ciência. Então, há uma preocupação do presbitério. Não há uma preocupação do presbitério ordenar homens extraordinários, que conheçam muita não é, teoria, muita cultura. Nada disso. A preocupação do presbitério, dessa obra, aquilo que o Espírito tem nos mostrado é isso. Até o próprio diácono. Nós hoje temos diáconos que não têm dons, mas são homens que estão ali servindo, estão ajudando, de certa forma. Mas daqui para frente não, tem que ser o diácono, tem que ser um homem cheio do Espírito Santo. Não é ajudante de pastor, não. O diácono não é ajudante de pastor, no sentido de estar ajudando, o paletó não está bem, agora acertar a sua gravata, ele pode até fazer isso. Mas não é isso, não. Ele tem que estar atento a orar pela igreja, com dons espirituais, ajudar os visitantes. É esse o ministério. Nós estamos percebendo que há uma coisa nova que o Senhor está querendo fazer. Meus irmãos, quando os gregos foram para a festa lá em Jerusalém, havia um entendimento no meio da festa, havia pensamentos, ideias de vários grupos e correntes. Uns diziam, ele não vem à festa. Outros diziam, não, ele está vindo na festa. Outros diziam, não, se ele vier, nós vamos matar. Os gregos, os romanos, nós vamos prender. E os gregos chegaram para a festa, eles queremos ver a Jesus. Queremos ver a Jesus. O momento que nós estamos vivendo, a festa está aí. A religião está dando festa aí. Mas o mundo quer ver a Jesus. Ele entra dentro de uma igreja, ele não quer saber se a pregação foi bonita, se quem cantou bem, ele quer saber se Jesus vai falar com ele. E a nossa preocupação tem sido essa, com relação ao pastor, com relação ao ministério. Tem que buscar o Senhor, tem que buscar dons espirituais. Nós não estamos preocupados com um grupinho de rapazes e jovens, o diácono tomar conta e pregar para ele toda tarde, no domingo, e uma irmã toma conta. Nada disso, não. Eles têm que ir para a rua, eles têm que trabalhar, eles têm que buscar dons espirituais. Nós temos um grupo, estamos levando um grupo, 15 jovens, todos com dons espirituais.
profundos, interessados. E se esse povo, nós aqui, só na área da Grande Vitória, nós temos aproximadamente 20 mil jovens só aqui em Vitória, aqui na Grande Vitória. Imagine, meus irmãos, que se esses 20 mil fossem semelhantes aos 12 apóstolos só, se cada um representasse um daqueles apóstolos. Os irmãos botavam fogo no mundo inteiro, não é mesmo? Apesar do traidor, não é? Tem sempre 12, vai ter um que trai. E não tem jeito, é isso mesmo. O Orkut está aí, é isso mesmo. Os traidores estão lá. O Judas está lá. Nós não vamos nos delongar. Quando eu falo assim, que a demora vai ser menor. O púlpito não é um lugar alto, onde as pessoas estão garantidas naquele lugar. Quando o homem vem para o púlpito e ele pensa que o lugar dele está garantido no púlpito, ele está muito enganado. Lá em Roma tinha uma rocha, ele chamava rocha Tarpeiana, onde os criminosos eram jogados lá de cima. E botavam, criminoso, olhou onde você está? Ele olhou. Está vendo o abismo? Tá. É aí que você vai. O púlpito é isso. O púlpito é uma rocha. Tarpeiana. O homem tem que estar cuidado. Ter cuidado. Quando ele entra, quando ele sobe, ele não vai pensar que isso aqui, ele é o abrigo do mal, não. Não é abrigo do mal, não. Não se iluda com isso. A grande preocupação hoje é com o ministério, é com o lar, é com a família, é com a esposa do pastor, com aquela que vai ser esposa do pastor. A maneira como ela vai agir, a forma sábia com que ela vai se conduzir, a ajuda que ela vai dar. Não é a função dela no ouvido do pastor contando as novidades da igreja, não. Do que ela ouve das comadres, não. Não é, não. Se ela está fazendo isso, ela está fazendo um dano para a obra do Senhor. Ninguém quer saber, pastor nenhum precisa de aviso no ouvido de ninguém, muito menos de família. Pastor não fica dependendo, não é depender de dom espiritual da esposa, não. Porque a esposa, ela não é ungida. Aí fora é que tem pastora, que devia ter, na Bíblia dele, devia ter apóstola também. Aqui não temos isso, não. A unção é um preparo para o sofrimento. E a mulher não aguenta isso. Ela não está preparada para esse sofrimento. Não está preparada. Ela não é responsável pelo que está acontecendo no rebanho. O pastor é o único responsável. E se ela induzir o pastor ao erro, ele vai ser disciplinado. Porque o compromisso dele é com o presbitério tem o compromisso com ele. Não vai perdoar, porque a esposa dele falou, porque ela orientou, porque ela entregou um dom enviesado, e nós temos orientado. Quando você receber dom de família, na família, consulta 3 vezes. 3. Se for de fora, você pode até consultar uma vez, mas se for de família, 3 vezes. E espera, no mínimo, 3 meses. Nós temos tido muito cuidado, meus irmãos, com isso, porque as coisas são muito sérias. Quando você diz assim, Deus falou, não é uma brincadeira. As pessoas levam a sério. Você chega para uma pessoa e diz, olha, o Senhor me revelou isso. Olha, isso é um negócio sério. Eu dizer que Deus revelou, eu recebi um dom, então sai largando aquilo de qualquer maneira, sem discernimento, sem nada. Nós tivemos muito isso. Tinham pessoas, grupos de movimentos, chegavam no nosso meio, não é assim não. Os dons têm que ser feitos com zelo. E esse ministério, meus irmãos, é um ministério zeloso. Ministério não pode ser, não é, o solecismo, né? Você faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Não existe isso. Ministério é o exemplo. Sede o exemplo dos fiéis no trato, na caridade, no amor.
no trabalho. O pastor não é super-homem. O pastor é um homem que sofre as aflições do rebanho, ele sente, ele chora. Eu me lembro, a primeira experiência que tive como pastor, quando perdi uma ovelha, uma irmã que faleceu, mãe de muitos, eu não pude falar, eu não sabia o que era a dor do pastor, eu não sabia o que era isso, eu não sabia, quanto doía perder uma ovelha, eu não podia falar, passei uns 2 ou 3 dias sem poder falar, e até hoje quando lembro do rosto daquela irmã, depois o tempo foi passando, perdemos outros, mas a luta é essa, não há tempo, você vai para o canto, vai para outro, hoje nós temos muitas perdas, porque a família cresceu, e as pessoas ficam às vezes até preocupadas, há dias que meu pai faleceu de manhã, na véspera, de manhã foi feito o sepultamento, de noite, de tarde eu estava dando aula, minha mãe, a mesma coisa, não é que nós não temos, tem o momento do choro, o momento da lágrima, mas há um povo que não pode ficar à deriva. Nós perdemos aqui a esposa de um pastor, que era o presidente do presbitério, pastor Barros. Nós estávamos numa reunião, era um Manaim, estava acontecendo um Manaim. Eu confesso, no momento, quando me disseram, eu perdi a fala. Eu perdi a fala. Disse, olha, a esposa morreu naquele quarto, ali naquele cômodo. Ela foi retirada daqui, ninguém tomou conhecimento. O seminário se processou, quando terminou tudo, foi avisado. Essa obra, meus irmãos, foi avisado. Faleceu hoje, aqui no Manaim, o corpo já foi levado, o sepultamento será da hora. São as nossas lutas, são aquilo que o Senhor tem nos colocado. O ministério tem uma nobreza. Não é que nós não temos as lutas que as pessoas têm. Nós temos as lutas, mas nós temos que viver a aflição dos nossos irmãos. A dor está aqui, está, mas os nossos irmãos estão sentindo dor também. Eles precisam ser assistidos. Eu estive numa igreja e eu vi lá o pastor à frente. Eu entrei, ele estava chegando na cidade, e ele estava pregando, satisfeito, alegre. Lá do culto, de assistência a um, de assistência a outro, eu chamei o diácono. Lá, escuta uma coisa. Ele é um engenheiro. Escuta uma coisa. Como é que está a situação sobre que esse irmão está desempregado? O irmão está desempregado. Tem quanto tempo? Já tem uns 6 meses. E como é que está vivendo? Olha, ele está vindo para a igreja a pé. Ele tirou os filhos da escola particular, e botou numa coisa. Ó, pastor, vou falar uma coisa. Tem dias, eu acho que as crianças não estão nem levando merenda da escola. Nem o pãozinho com manteiguinha não estão levando. Eu chamei, e aquele sofrimento e tal, alegre, satisfeito. Como é que está você? Tudo bem, graças a Deus. Deus tem abençoado, o rebanho tem crescido. Eu fiquei olhando, eu trouxe assunto para o presbitério imediatamente. Nós chamamos aqui uma coisa. Quanto é que você ganhava? X. Perfeitamente. O presbitério vai repor esse valor aqui. O que você quer fazer na vida? Não, eu quero fazer um concurso. Eu estou sem dinheiro, preciso fazer um curso de informática. Isso está me fazendo perfeitamente. O presbitério vai pagar seu curso de informática, vai fazer isso aqui. Quanto tempo você vai precisar? Não, logo que eu começar a trabalhar. Em 6 meses, nós mandamos o dinheiro para ele, ele mandou de volta. Esse final de mês eu já vou receber. Meus irmãos, de lá nunca mais. Eu fiquei pensando, que coisa maravilhosa é esse ministério, Indo, satisfeito. Eu fiquei pensando, a gente fica pensando na gente, Você vê o filho, Você vê o sofrimento, você vê uma esposa ali olhando, Nós tivemos um caso interessante no norte do país. Daqui um irmão ungido, e ele foi para uma empresa trabalhar, e ali ele começou a fazer uma reunião.
começaram a ver uns irmãos, ele começou a juntar ali, conversões, tal. Tinha umas 30 e poucas pessoas, alugou um cantinho lá, e a empresa começou a não pagar. Ele chegou em casa, e a família daqui, vem, nós vamos mandar o dinheiro, você, a passagem, e vem embora, e vem, você não vai poder ficar, como é que você vai ficar? A família toda, né, achando, você não fica, você não pode ficar, você está passando fome, a família está sendo sacrificada, vem embora. Ele disse, eu não posso ir embora, eu tenho um rebanho aqui agora, eu vou deixar esse pessoal como? Eles estão começando agora, são as 30 e poucas pessoas, são homens, mulheres, crianças, eu não posso, ninguém entendia. Ele chegou à noite, no outro dia não tinha nada para comer, nada em casa, nada, absolutamente nada. E ele orou ao Senhor, e o Senhor de madrugada falou com ele, pega o carro de mão que você tem, vai nessa direção. E mandou que ele fosse. E ele atendeu o Senhor e foi com um carrinho de mão. Disse, pare aí. Ele parou. Entra nesse terreno, era um terreno baldio, cheio de mato, cheio de coisas. Aí ele ficou meio assim na dúvida, vou entrar como? Como é que eu vou entrar? Aí entrou. Quando ele entrou, ele se deparou com os pés de abóbora. As abóboras estavam todas lá, né? Era um quintal abandonado e, naturalmente, ele pega as abóboras, ele corta, tira, ele tirou. Ele disse, é para você levar. Ele foi para a feira, vendeu as abóboras, todas naquele dia, comprou a comida que precisava para aquele momento, chegou em casa, todo satisfeito. Logo em seguida, o Senhor disse assim, volta lá. Ele voltou. E passou um mês assim. Levava a abóbora, levava para a feira, vendia, comprava as coisas. Um mês assim. Quando chegou no fim do mês, o chefe do serviço mandou chamá-lo. Disse, olha, seus salários estão aqui, você parou de trabalhar, está tudo aqui, a empresa voltou a trabalhar, você pode voltar a trabalhar conosco, nós sabemos da dificuldade que você passou, todo o seu dinheiro está aqui. Ele voltou lá no lugar, a aboboreira tinha secado. Meus irmãos, o ministério é para nobres. Esse aqui é um assunto mais demorado, mas eu não vou me ater a ele, não. O ministério é para nobres. A nobreza não está no sangue. A nobreza está na transmissão da herança. Qual é a herança? Vida eterna. Não há maior nobreza do que você encaminhar o homem para a vida eterna. Falar de Jesus, falar do amor, falar de uma experiência que você tem com o Senhor. Nós estamos encerrando aqui e dizendo exatamente aquilo que viveu Moisés. Moisés viveu aquilo. Viveu as lutas do deserto, incompreendido, achincalhado de certa forma, mas ele foi nobre. Ele tinha algumas coisas muito importantes que ele levava em conta. Era orar pelo povo. Ministério é isso. Você está falando mal do pastor, ele às vezes está orando por você na sua vida. E a palavra do Senhor diz assim, não toqueis os meus ungidos, nem faleis mal dos meus profetas. Não há coisa mais difícil que um profeta, que é profeta, quando ele entrega um dom, meus irmãos, não é coisa fácil não. Eu vi profetas entregando dons tremendo, coisas impossíveis, incríveis, sendo entregues
E o Senhor cumpriu aquilo. A nobreza do ministério está na oração, está na gratidão. Nenhum pastor, não existe mensagem para atingir o coração do homem se ele não for grato a Deus. Ele tem que vir para o púlpito agradecido a Deus. Senhor, eu sou grato a Ti. Nós temos 4 seminários, um atrás do outro. Agora, estamos no 4º seminário. Podíamos dizer, hoje estamos cansados, eu estou tendo que pregar uma mensagem. Não existe isso. Cansado é uma coisa, preocupado é outra coisa, mas ministério é outra coisa. Não estamos sendo pagos, não estamos sendo remunerados para isso. Não estamos sendo pagos para isso. Estamos aqui agradecidos a Deus. Nós é que precisamos pagar a Ele por nos ter chamado para isso aqui, por nos ter honrado aqui. E por último, o ministério deve ter uma preocupação. A mensagem. A mensagem tem que ter o maior teor profético. É a mensagem com revelação. Você entregou uma revelação, o rebanho está livre do lobo. Fica livre do lobo. A vida é liberta, a família está liberta pela revelação. Por que a revelação? Porque a revelação é a luz. Quando a luz acende, incide sobre o adversário, ele foge. Porque ele é trevas. Ele não vê. O pastor está seguro na revelação. Ele não está seguro na argumentação. Ele está seguro na revelação. Tudo que nós falamos aqui, a nossa segurança está na revelação. É a luz que se acende. Nós vamos a uma responsabilidade muito grande. A nobreza do ministério está exatamente em sermos chamados. Na hora certa, dizer até ao rebelde aquilo que ele precisa ouvir. É nossa obrigação. Não há como fazer diferente. Nós não podemos negar a nossa função. Não é brigar, não é falar mal, não é tratar mal, mas dizer a verdade. Não podemos deixar que as pessoas vivam sem ouvir a verdade. O mundo de hoje precisa ouvir a verdade. Ela pode ser branda, ela pode ser calorosa, ela pode ser de qualquer forma, mas a verdade tem que ser dita. Por quê? Porque o único caminho que leva à eternidade é o caminho da verdade. Por isso Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. De pé. O órgão nesse tom que está aí, e eis meu Salvador aqui, o tom do órgão.